Olá, irmãos, a graça e a paz sejam convosco. Meu nome é Marcos de Paula, eu sou pastor na congregação do Atalaia. A meditação de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versos 10 a 19. Chama a atenção para dois versos apenas, 10 e 11. Está escrito: Ora, vinha em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando. Através dos séculos, Deus tem chamado homens e mulheres para realizar uma missão, a sua obra de anunciar o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E nós temos visto que esse chamado de Deus, a princípio, ele é recebido com um certo temor. Nós vemos o exemplo de Moisés, quando Deus ordenou que ele fosse até o Egito falar com o faraó para libertar os hebreus. Moisés respondeu: Senhor, envia outro, não a mim. Jonas é um outro exemplo. Deus o envia aos ninivitas e ele, temendo por sua vida, porque os ninivitas eram ímpios e cruéis, então Jonas toma um navio para Tarso para fugir da sua missão e do seu chamado. Ananias, ele, segundo alguns comentaristas, ele fazia parte dos 70 discípulos, aqueles que foram chamados por Jesus. Homem fiel, temente a Deus e tinha uma boa reputação. Ele era da cidade de Damasco, lá na Síria. Então, quando ele recebe a missão, a princípio, ele titubeou e temeu por sua vida, porque Saulo, ele era praticamente um terrorista em nome de Deus. Ele tinha a carta da liderança de Israel, dos líderes, para prender e até matar os judeus que haviam se convertido a Cristo e se tornado cristãos. Mas Ananias, ele não vacilou, ele foi fiel no cumprimento da sua missão. Então ele se dirige à casa de Judas e quando o encontrou, ele, de forma objetiva e precisa, disse: Deus me enviou aqui para orar por você. Aí, impondo as mãos, orou para Saulo e ali ele recebeu o Espírito Santo. Ananias sai de cena e Paulo entra em cena na história. E está registrado no texto que Paulo já começa a pregar a Cristo nas sinagogas. E a abrangência do ministério do apóstolo Paulo está no registro de 70% do livro, do Novo Testamento. 70% é fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Assim, através dos tempos, Deus tem chamado homens e mulheres para fazer a sua obra, para anunciar a boas novas de salvação e ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas, como Ananias fez com Paulo. Vale a pena lembrar que Jesus também nos deu uma missão. Ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Jesus nos comissionou. Nós não estamos sozinhos, porque ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como você tem respondido ao chamado de Jesus? O ide é todo dia, o dia todo, onde nós estivermos. Nós devemos fazer discípulos, nós devemos anunciar as boas novas de salvação. Ananias, fiel ao seu chamado, Paulo, fiel aos seus chamados e todos os outros servos do passado. A princípio, num primeiro momento, temendo, mas quando vem a confiança que o Deus que chama é o Deus que capacita, eles vão adiante e cumprem o ministério. Que Deus o abençoe, que você seja fiel ao chamado, à missão que o Senhor confiou a você.